Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade de vocês. Bom, pessoal, a aula de hoje, né, eu queria conversar um pouquinho com vocês, né, esse videozinho curtinho aqui, para falar um pouquinho da nossa próxima leitura, né? Bom, até então a gente viu a questão até de organização do território, né? Nós encerramos ali essa parte do capítulo falando de povo, de território, de país, né? Essa diferença que se tem, né? Só que para ter essa, quando a gente fala essa questão de divisão geográfica, né, de caracterizar os lugares, o povo, as pessoas, né, nós temos, a gente remete à questão física, né, e quando a gente fala disso, a gente não pode esquecer de falar das projeções cartográficas. Tá? Então, que nós temos três principais, ok? Nós temos a cilíndrica, a cônica e a azimutal, certo? Então, o que seria? A cilíndrica é como se tu tivesse o globo aqui e fosse pegar, fizesse um mapa plano, assim, conseguisse colocar ele assim. Bem que nem mostra ali na página 371, tá? Essa seria a projeção cilíndrica, certo? Depois a gente tem a projeção cônica, que seria o quê? Como se tu desenhasse o mapa e conseguisse fazer isso aqui nele, certo? Depois, a azimutal ou a plana seria a projeção do mapa assim e que tu conseguisse colocar ele aqui, tá? O que a gente tem, né? Por que é importante saber isso? Porque é um jeito de representar, certo? O estudo da Terra, tá? Ele tem ali na página 371 bem explicadinho sobre isso, tá? Ele vai te colocar a questão, a base, né, dessa questão desse estudo, né? Então, por que a gente tem que ver isso? Porque a gente vai ver a questão depois dos mapas, a ideologia dos mapas, né? O que seria isso? A gente tem que ver que é o seguinte, que o mapa, ele é uma representação física, beleza, né? O estudo a cartografia, né? Que a gente vai ver depois no ensino médio mais detalhadamente. Mas nós não podemos esquecer que a geografia, a ciência cartográfica, ela vai entrar junto com a geopolítica, porque para te delimitar um território, tu tem questões geográficas, políticas muito fortes, né, para poder determinar aquele lugar, para poder dividir aquele espaço geográfico. Por exemplo, vocês lembram que uma vez eu já comentei isso com vocês, né? Por exemplo, os mapas não tem em cima e embaixo, né? Não tem essa configuração que a gente tem aqui, essa representação que nem no globo, né? Nós temos o quê? Nós temos uma questão completamente política, né? Porque os primeiros mapas, né, os primeiros, na verdade, foram chineses, mas depois tu vai ter essa outra parte, né, dos mapas produzidos depois das grandes navegações, né, pelos europeus. Então tu vai ver que essa representação do mapa, ter a parte de cima e de baixo, é uma questão totalmente política, né? De nós somos superiores, né? Nós estamos em cima, os países pobres estão embaixo, né? Basicamente isso, né? Então a gente vai ver que essa questão física tem muito a ver com a questão ideológica, tá? Da geografia no estudo dos mapas, certinho? Tá? Então, eu vou querer que vocês vão dar uma lida nessa questão e depois fazer as atividades da página 374, tá? Que lendo ali, vocês vão conseguir ter uma ideia, mais ou menos, né? Depois do pouquinho que a gente conversou. Certo? Qualquer dúvida, é só me mandar uma mensagem, tá? Que eu respondo vocês. Um beijão!